Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Júlia e eu tô muito bem. Janeiro finalmente acabou, na verdade finalmente para alguns, né? O consenso social na internet foi de que janeiro tava demorando 1000 anos para acabar, chegava o Natal, mas não chegava o fim de janeiro. Eu achei que passou até que rápido demais, porque eu tinha tanta coisa pra fazer, eu queria ler tantos livros e, enfim, pra mim passou rápido demais. Mas independente do que você tenha achado de janeiro, que se ele passou muito rápido ou muito devagar, ele acabou. E eu li alguns livros durante esse mês, então eu vim aqui hoje pra vocês pra falar sobre os livros que eu li. Não foram muitos. Se você gostar desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo os livros que você leu. E no mais, acho que é isso, gente. Vamos começar então com o primeiro livro de 2023. E eu tô tão animada assim pra falar desse primeiro livro, porque ele é um nacional. Esse livro aqui, A Aurora da Lotus, da Babi Assetti. Esse livro é simplesmente perfeito. Eu mostrei ele em um unboxing aqui do canal, o último que eu fiz. Mas na verdade eu comprei em uma papelaria física, né? Ele é bem curtinho e vocês logo vão entender o porquê que eu tô falando isso. Mas basicamente esse livro aqui se passa no Egito em 1283 a.C., quando os egípcios estão escravizando os hebreus. E eu comprei esse livro muito, tipo assim, sem expectativas de que fosse um romance, porque eu não li sinopse, eu não conhecia nada. Eu já vi gente, parece que a única coisa que eu já tinha visto desse livro aqui era que ele era de fantasia. Spoiler, não é! Então eu não sabia absolutamente nada sobre esse livro, nem o nome dos personagens, mas estava muito barato na livraria que eu fui, só por causa dessa ilustração da capa, que é perfeita, meu Deus do céu. A estética desse livro é muito boa, a narração dele é perfeita, a descrição dos lugares, sabe? Eu nunca tinha lido nada da Babi Assetti e eu me apaixonei pela escrita dela. Mas enfim, começando a contar a história, esse livro aqui conta a história da Zara. Ela é uma hebreia escravizada pelos egípcios. Ela trabalha muito, trabalha, né? Enfim, vamos usar a palavra trabalho. Ela trabalha muito pra conseguir cuidar da mãe dela que tá doente e não consegue mais trabalhar. E é o seguinte, só come quem trabalha, sabe? Você ganha uma refeição por dia se você trabalhar durante aquele dia. E a mãe dela não consegue trabalhar porque tá doente. Então ela trabalha, dá a comida dela pra mãe dela. Ela é uma mulher, né? Além de ser uma pessoa escravizada, ela é uma mulher escravizada. Então existem 1000 motivos pra vida dela ser pior ainda lá nesse lugar. E o pai dela também é uma pessoa muito mal vista pelos hebreus, porque ele traiu o povo dele pros egípcios, em troca de, enfim, melhores condições de vida. E ela tem um melhor amigo que é o David, ele cuida muito dela e tenta sempre cuidar da mãe dela também. E ele ama ela, fala isso pra ela, pede ela em casamento, vocês estão entendendo? E é um hebreu escravizado igual ela, sabe? Só que ela é totalmente contra a ideia de constituir uma família numa sociedade que tá, tipo assim, caindo aos pedaços. Então ela fala muito, tipo, eu não vou ter um filho pra ele viver como eu vivo, porque é terrível. Bota o David na friend zone. Só que um dia o chefe lá do lugar onde ela trabalha, né, servindo água pros trabalhadores hebreus, o chefe chama ela na tenda dele e tenta agarrar ela, até que uma pessoa muito importante, um egípcio muito importante, encontra ela lá e vai ajudar. Ela tá toda suja, porque ela rolou no chão e tal, brigou com ele, suor, enfim. Então ele tira ela de lá e a gente descobre depois que esse cara chama... Eu não sei pronunciar o nome dele até hoje, gente. Eu pesquisei na internet, mas eu ainda tenho muitas dúvidas. Mas eu falo... Na minha cabeça eu tava lendo Ramosé. Vários dilemas da vida de um leitor. Como pronuncia nomes que não tem acento em nenhuma sílaba. Esse cara importante, e eu vou chamar ele assim porque eu não quero pronunciar o nome dele errado, descobre que a Zara tem uma marca atrás da orelha de uma lótus, que é uma flor que, enfim, mexe ali com umas profecias da vida dele, o oráculo e coisas que a mãe dele falou, e a mãe dele já tá morta, então levam ele a acreditar que ela é o amor da vida dele, destinada, e aí começa um puta jogo de sedução, entendeu? Que meio que não é um triângulo amoroso, porque não existe amor. Existe muito amor, talvez amor até demais. Ou talvez não exista amor nenhum. O problema é que ela começa a perder a identidade dela, porque
esse cara que ama ela, que é de uma patente muito alta egípcia lá, ele promete pra ela muitas coisas boas que ela vê não só pra ela, mas pro povo dela. Ele tem condições de proporcionar uma vida melhor pra mãe doente dela, pra ela mesma, que já tá muito cansada. E ele tenta melhorar as condições das pessoas em volta dela. E, enfim, cria 1000 histórias boas pra ela e ela começa a ir pra esse lado, sabe? E ela começa a perder um pouco os costumes dela, aprender sobre os deuses egípcios e abrir mão do deus dela. O Davi tá igual um doido procurando essa mulher que foi morar lá com os egípcios, entendeu? Numa casa super chique, com outros costumes, e abandonou o povo dela. E aí ela entra nesse puta dilema. Será que eu amo ele? Será que eu amo o conforto que ele me proporciona? Será que ele me ama? Será que ele me deixaria ir se eu pedisse? Ou será que eu sou só uma escrava? Continuo sendo uma escrava. O meu povo tá em condições melhores por causa desse homem, então eu preciso continuar aqui. Mas é o que me faz feliz? Ou eu tô abrindo mão de ser quem eu sou? Sabe? Enfim, esse livro é muito bom, tem 1000 dilemas sociais. E a construção da personagem e o final, o epílogo, esse livro tem epílogo, e o epílogo me quebrou, entendeu? O que o livro não tinha quebrado ainda, esse epílogo quebrou. Mas eu acho que eu já falei até demais desse livro, eu indico demais pra vocês lerem, 5 estrelas fácil, sabe? Depois de A Aurora da Lotus, eu peguei um livro menor ainda, que é o último que faltava pra eu acabar o meu boxinho do Lovecraft, que é O Navio Branco. É um box da editora Cronos, que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, acho que no último vídeo que saiu. Esses livrinhos são muito bonitinhos, eles são todos decorados por dentro, então a leitura é super fluida. Gente, pra quem não conhece o Lovecraft, ele cria terrores cósmicos, então são sempre mundos diferentes, com criaturas esquisitas e coisas que, tipo assim, vão te perturbar psicologicamente por um bom tempo, que é o tipo de terror, meu tipo de terror preferido. Mas eu tenho alguns contos que eu gostei muito desse livro. O meu conto preferido do Lovecraft era Sonhos na Casa da Bruxa, mas esse livro aqui trouxe mais 2 contos que eu gostei demais da conta, que foi Ar Frio, porque eu gosto muito de história de zumbi, porque eu acho que é uma coisa que, tipo assim, real podia acontecer na vida real, não que vá acontecer, mas é, tipo assim, uma coisa que eu entendo o porquê aconteceria, sabe? Esse desejo do ser humano de vencer a morte e a evolução na ciência, a evolução na mecânica, e, tipo assim, algumas pessoas com certeza abririam mão da ética por uma vida mais longa. O ser humano gosta de princípios até o ponto que os princípios atrapalham ele vencer na vida, né? Então, Ar Frio conta a história de um doutor que ele tentou vencer a morte e digamos que acabou a energia da casa dele. Ar Frio, acabou a energia, ele era uma pessoa morta ali, vivendo, né? Então vocês podem imaginar o que aconteceu. E o outro conto que eu também gostei bastante foi o Modelo de Pikmin, porque também é outro conto que, tipo, pareceu muito... Deu uma vibe creepypasta, sabe? Que é um tipo de terror que eu também gosto bastante. Então, quando eu falar que alguma história parece uma creepypasta, é um elogio, gente, eu gosto muito. Parece uma história meio que, tipo assim... Poderia muito bem ter saído de um fórum da internet, porque aconteceu de verdade, sabe? Conta a história de um cara que pintava retratos muito perturbadores e ele tinha um amigo que gostava muito desses retratos, até que esse amigo começou a reparar que esses retratos eram perturbadores e fidedignos demais. Antigamente, quando não existiam fotografias, os pintores precisavam pintar, as pessoas precisavam ficar paradas para os pintores pintarem elas, né? Só que as pessoas se mexem, né? Então, os pintores às vezes embaçavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Só que tem pessoas em alguns quadros que estão, tipo assim, extremamente paradinhas e pega exatamente os traços da expressão dela, porque eram pessoas mortas, né? Retratos pós-mortem lá, que a família queria preservar o rosto, uma lembrança, e aí botava pro pintor pintar. Me lembrou muito essa história, o Retrato de Pikmin, eu gostei bastante, e tem outras 1000 histórias aqui muito legais, eu gosto muito do Lovecraft.
E é isso, esse foi o segundo livrinho que eu li, bem petitiquinho. Já explico. Gente, o próximo livro que eu li, o terceiro do ano, eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, porque eu li em e-book, mas foi Aceita-me, da Tahereh Mafi, que é o último livro, eu acho, de Estilhaça-me. Pelo amor de Deus, mulher, para de fazer livro. É muito, tá virando esquema de pirâmide isso aqui. Enfim, eu já vou adiantar que esse livro aqui eu dei 4 estrelas pra ele. Porque ele, de fato, começou na página 60. Eu não tô nem brincando. Eu não curto muito Estilhaça-me. Eu gosto muito de alguns personagens, mas do enredo, em geral, eu não gosto. Então eu fui com as expectativas bem baixas e ainda tava me decepcionando bastante até a página 60. E pensar que esse livro é super curto, é um conto, né? Um ponto de visão do Warner. Eu adoro quando o ponto de visão não é do protagonista, né? Da protagonista, é de um outro, ou do interesse romântico dessa pessoa, ou de algum personagem secundário. Mas enfim, por ser um conto, ele não era pra ter uma história mesmo, sabe? É, tipo assim, aceita-me, gente. Se você já leu Estilhaça-me... Talvez seja spoiler eu dizer que é sobre um casamento, eu não sei, gente. Se for spoiler, desculpa. Mas com esse nome também, né, não dá pra ser outra coisa. Meu problema principal com esse livro foi que pareceu que os personagens regrediram. Sabe quando você, tipo assim, o livro ele tem que ter um começo com um personagem de boa, aí ele cai, porque o personagem precisa ter um motivo pra melhorar. Só que no final, ele tem que melhorar. Nesse livro, depois de, tipo assim, eu nem sei contar quantos livros dessa série eu já li, né? Porque são 6 da série mesmo. Eu tenho aqui os 3 últimos. Contando com os contos, deve dar mais de 10 livros, fácil. Então, tipo assim, depois de o quê? Uns 10 livros, eu acho que os personagens já deviam estar, tipo, super moldados, sabe? E o Warner não tava tanto assim. Mas não vou falar só mal, né? Afinal, foram 4 estrelas. Teve a Juliette com uma super evolução. De verdade, gente. Essa menina, olha. A veracidade com o futuro da nação também é uma coisa muito, muito boa nesse livro, nessa saga toda. Porque, tipo assim, se aquilo que aconteceu lá acontecesse na vida real, eu acredito que as pessoas se comportariam mais ou menos como eles estão se comportando lá. Os passarinhos voltando. O Warner percebendo que ele consegue captar a emoção dos cachorros. Gente, pra mim isso foi o maior ponto importante desse livro. Os Hot são muito bons, o Candy cadelando a Nazira é muito bom. O Warner pensando em terapia, que é uma coisa assim que salvou. Eu adoro o plot de personagem que vai pra terapia, que já fez terapia ou que tá pensando em ir pra lá, porque só isso melhoraria 90% de todos os problemas de todos os livros que eu já li na minha vida. E a cena final, óbvio, que é muito boa, de todos os sentidos, e eu não vou falar mais nada porque talvez seja a última cena de Estilhaça-me que a gente vai ver, então eu não vou dar spoiler do que é, mas é muito boa. E por fim, o último livro que eu vou falar aqui é O Grande Houdini, que é o livro 3 de Rastro de Sangue. Mas esse aqui eu acho que, por mais que ele seja grande, eu acho que o maior que eu li esse mês, mas já vocês vão entender, porque talvez, foi o que eu menos gostei da saga. Primeiro porque o nome do livro eu achei que não tem nada a ver com a história do livro. Mas enfim, eu não sei se eu posso falar muita coisa, porque pode ser spoiler, já que ele é o terceiro livro de uma saga. Mas basicamente o tio da Audrey chama ela e o Thomas para irem em uma viagem até um lugar, onde nesse lugar acontece um crime, e eles precisam desvendar esse crime, né? Já que eles são estudantes de medicina forense. Mas enquanto eles estão indo para esse lugar de navio Etrúria, nesse navio começa a acontecer alguns crimes em série que eles precisam desvendar. E cada vez mais esses crimes começam a chegar perto da Audrey. É o terceiro livro da saga e parece que a Audrey regrediu. Ela tá mais infantil, mais criança, não acredita tanto no poder dela e tal, sabe? No poder não, gente, que esse livro não é de fantasia, tá? É só de suspense e tal, mas vocês entenderam, né? Enfim, ela se perde no personagem, o que é um plot, tipo assim, que eu gostaria se fosse em qualquer outro livro de suspense. Mas o penúltimo livro de uma saga talvez não seja pra abordar esse livro, mas quem sou eu pra julgar, entendeu? Rastro de Sangue é uma das minhas sagas preferidas. Então, por mais que eu fale mal, vou falar que adorei. Eu dei 4 estrelas também pelo mesmo motivo de Aceita-me. Mas, graças a Deus, o Thomas salvou esse livro. O tio dela também eu consegui ver muito mais cenas com ele, que eu gostei bastante. Teve algumas partes que me deram muito receio de coisas ruins de verdade acontecerem com todo mundo que eu gostava. Então, me prendeu com certeza e foi um livro ótimo. Depois desse livro eu fiquei super ansiosa pra ler o último, mas eu também não quero que acabe. Então,
Não sei se eu vou colocar na minha TBR de fevereiro, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre ela, então aí vocês vão descobrir se eu coloquei ou não. Enfim, esses foram os livros que eu li em janeiro. Só que aí, por que eu tô falando que tem um livro que eles são pequenininhos, que não sei o que lá? Foi o seguinte, gente, todos esses livros eu li do começo de janeiro até o meio dele, mais ou menos. Aí do meio pra cá, o que eu tava lendo? A Bíblia do papai Stephen King, A Dança da Morte, que é o maior livro que eu tenho na minha estante, sem dúvida, o maior livro que eu já li, talvez que eu vá ler, mentira. E eu tô acabando ele ainda, por isso que eu não coloquei ele nesse vídeo, sabe? Ainda faltam umas 200 páginas pra acabar. Mas, assim, eu comecei, acho que aqui do meio dele eu tava, um pouco antes do meio, e li tudo. Então eu pretendo fazer um vídeo só pra ele, então eu não vou colocar nada do que eu tô achando aqui. E eu acredito que eu termine ele amanhã. Eu vou ler um pouquinho hoje e mais um pouquinho amanhã, umas 100 páginas por dia, acho que eu termino, viu? Vamos ter fé. No mais foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E lembrando, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você achou dos meus livros. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!